Sejam bem-vindos ao Núcleo de Inteligência do Sicário. Eu sou Maria e hoje nós não vamos debater polêmicas de internet. Hoje nós vamos abrir o livro de ponto do capital. Na tela vocês veem o inquérito número 2025-NF. O objeto da nossa investigação é a produção legislativa do deputado federal Nicolas Ferreira. A mídia burguesa adora focar nas perucas, nos gritos e nas lacradas de plenário. Eles fazem isso de propósito. O circo midiático serve como uma cortina de fumaça perfeita. Enquanto você se indigna com o que ele fala, você deixa de prestar atenção no que ele assina. E o que ele assina, camaradas, é um projeto de destruição sistêmica. Analisamos 784 proposições. O padrão é claro, frio e matemático. Não há nada de improviso aqui. Há uma agenda econômica rigorosa, focada em 3 pilares: voucherização da educação, privatização dos bens comuns e a criação de mercados fictícios, como crédito de carbono. Neste vídeo, nós vamos ignorar o personagem de redes sociais e focar no operador político. Vamos provar que cada voto, cada projeto de lei e cada emenda tem um beneficiário financeiro direto. Preparem-se para seguir o dinheiro. O que descobrimos é que o suposto defensor da liberdade é, na verdade, o carcereiro que entrega as chaves do Estado brasileiro para o capital financeiro. Vamos traçar o perfil do nosso suspeito. Nome: Nicolas Ferreira. Afiliação partidária: PL, mas a afiliação que nos interessa aqui é a afiliação de classe. Nicolas não é um industrial, ele não é um latifundiário tradicional, ele é o que o materialismo histórico classifica como um produto da superestrutura. Sua carreira foi forjada no ambiente digital, na guerra ideológica, sem nunca ter passado pela experiência do trabalho produtivo ou da organização sindical. Ele é o político profissional da era do algoritmo. Mas, atenção, ele não atua sozinho. A ficha técnica o descreve como um preposto. Na economia política, um preposto é alguém que age em nome de outrem. Nicolas é a interface jovem, rebelde e comunicativa para interesses velhos, mofados e elitistas. Ele veste a roupa do novo, mas a mão que move sua caneta é a do velho capital financeiro e do agronegócio predatório. Sua função no ecossistema de Brasília não é governar, é abrir caminhos. Ele usa a fachada neopentecostal e o pânico moral como um ariete para derrubar as portas da legislação trabalhista e ambiental. Ele é o batedor da burguesia. Ele vai na frente, cria o caos, apanha da opinião pública, mas, no meio da confusão, garante que a agenda econômica de austeridade avance intacta. Para entender o crime, precisamos analisar a cena. Estamos em Brasília, no ano fiscal de 2025. O cenário econômico é desolador para a classe trabalhadora. Vivemos sob a ditadura do teto de gastos, ou qualquer que seja o novo nome fiscal da moda, com juros altos impostos pelo Banco Central para conter a demanda, ou seja, para garantir que o pobre não consuma e o desemprego se mantenha alto o suficiente para baixar os salários. É neste cenário de terra arrasada que nosso suspeito opera. O objetivo tático dele e de seu grupo político é utilizar a máquina legislativa para acelerar a transferência de recursos. Entendam isso de uma vez por todas. O Estado brasileiro é um funil. Ele coleta impostos da base, consumo e salários e deveria devolver em serviços. O trabalho de deputados como Nicolas é entupir a saída dos serviços públicos e desviar o fluxo desse dinheiro direto para o bolso de rentistas e grandes corporações. Eles chamam isso de ajuste fiscal. Nós chamamos de roubo legalizado. A cena do crime mostra um Congresso sitiado, onde a destruição dos serviços públicos não é um efeito colateral da crise, mas um projeto deliberado para criar mercados onde antes existiam direitos. Se a saúde pública funciona mal, o plano de saúde privado lucra. Se a escola pública cai aos pedaços, a escola privada lucra. O caos público é a oportunidade de negócio privado que Nicolas defende. O sicário apresenta agora a acusação central. O delito cometido não está no Código Penal, mas está escrito com sangue na história da luta de classes. A acusação é: guerra legislativa contra o público em nome do privado. O que estamos vendo é a defesa sistemática da liberdade do capital para explorar sem limites.
É a tentativa de mercantilizar todos os aspectos da vida humana. Quem são as vítimas? Olhem para o slide. A primeira vítima é a classe trabalhadora, que vê seus direitos virarem custo Brasil. A segunda vítima são os serviços públicos de saúde e educação, alvos de sucateamento para justificar a privatização. A terceira vítima é o meio ambiente, transformado em balcão de negócios de carbono. E a quarta vítima é a própria soberania nacional, vendida a preço de banana para fundos de investimento estrangeiros. Não se trata de má gestão, trata-se de um projeto de extermínio do Pacto Social de 1988. Cada voto sim desse deputado para pautas de austeridade é uma sentença de precarização para milhões de brasileiros. Ele não está legislando para você, ele está legislando contra você. No estilo O Detetive do Dinheiro, aplicamos a regra de ouro, Follow the Money. Quem financia essa ideologia? Quem lucra com essas leis? Vamos conectar os pontos. De um lado, temos a base de apoio, a Frente Parlamentar da Agropecuária e os lobbies financeiros. Do outro, temos os projetos apresentados. Vejam o PL do Voucher Educacional, PL 844/2022. Quem lucra? Os donos de grandes conglomerados de educação privada, como Kroton e Estácio. Eles estão salivando pela fatia trilionária do orçamento do Fundeb. Vejam o PDL que susta impostos sobre operações financeiras. Quem lucra? Banqueiros e rentistas que vivem de especulação, não de produção. Vejam a defesa da desregulamentação ambiental. Quem lucra? O agronegócio predatório que quer expandir a fronteira agrícola sobre a floresta sem pagar multas. Nicolas Ferreira atua como o despachante de luxo desses interesses. A ideologia que ele vocifera no plenário é apenas a embalagem. O conteúdo é o lucro dessas corporações. Não há patriotismo aqui, há apenas business. Como eles conseguem apoio popular para medidas que ferem a própria população? A resposta não está na lógica, mas em uma sofisticação comunicativa brutal, o marketing. O marketing do réu é brilhante, perverso e desenhado cientificamente para manipular emoções, transformando a vítima em defensora do seu próprio algoz. A isca principal continua sendo a palavra liberdade, um conceito nobre que foi sequestrado. Mas que liberdade é essa que eles pregam? É exclusivamente a liberdade irrestrita do mercado, a liberdade para o capital fluir sem amarras, nunca a liberdade humana real, a de ter o que comer, onde morar e tempo para viver com dignidade. Eles rebatizam a precarização do trabalho com o rótulo sedutor de empreendedorismo, convencendo o entregador ou o motorista de aplicativo de que a perda de direitos é, na verdade, autonomia e ser seu próprio chefe. Em paralelo, eles vendem a eficiência como um dogma religioso, prometendo que a gestão privada é inerentemente superior à pública. Essa é uma mentira desmentida cotidianamente pela realidade dos serviços privatizados. Contas de luz e água abusivas, apagões frequentes e exclusão dos mais pobres. Quando o lucro se torna o único objetivo, a manutenção preventiva vira gasto desnecessário e o cidadão deixa de ser um portador de direitos para se tornar um cliente refém de monopólios naturais. Na cruzada ética, vendem o combate a privilégios, mas a mira é seletiva e covarde. Eles apontam o dedo para a estabilidade da professora, o piso salarial na enfermeira ou o funcionário administrativo, rotulando-os de parasitas. No entanto, nunca tocam nos supersalários do judiciário, nas pensões vitalícias de militares ou nos lucros obscenos dos banqueiros que vivem dos juros da dívida pública. A austeridade e o ajuste fiscal são remédios amargos receitados sempre para o andar de baixo da pirâmide. E o combustível nuclear dessa máquina de consenso é o medo, o pânico moral deliberado. Eles fabricam inimigos e fantasmas, o kit gay, o comunismo iminente, a ideologia de gênero, a destruição da família, para manter o trabalhador em um transe de alerta e insegurança constante.
Trata-se de uma cortina de fumaça. Um trabalhador apavorado não tem tempo para pensar na economia, na inflação dos alimentos ou no preço do aluguel. Ele pensa apenas em proteger seus filhos de ameaças imaginárias. E é exatamente nesse momento de cegueira coletiva, enquanto o povo vigia o espantalho moral com furor, que o deputado e o lobista passam a mão na sua carteira de trabalho, rifam o patrimônio nacional e desmontam peça por peça a sua aposentadoria. Agora, vamos rasgar a fantasia do marketing em velocidade média/rápida, de maneira suave e emocional. Agora, vamos rasgar a fantasia do marketing e encarar o materialismo. Vamos olhar para a realidade nua e crua, despida de discursos ideológicos. O que o deputado entrega, na ponta do lápis, não é liberdade. É o desmonte acelerado e planejado da infraestrutura social que garante a sobrevivência biológica e digna da classe trabalhadora. Na economia política marxista, nós entendemos que saúde, educação, transporte e segurança não são meros serviços. Eles constituem o salário indireto. O valor da sua força de trabalho não é pago apenas em dinheiro no quinto dia útil. Se você tem escola pública de qualidade, você não precisa queimar seu salário com mensalidade. Se você tem o SUS funcionando plenamente, não precisa se endividar com planos de saúde abusivos. O serviço público é a parte da riqueza socialmente produzida que retorna ao trabalhador fora do contra-cheque. Portanto, a matemática é simples e cruel. Quando figuras como Nicolas atacam esses serviços ou votam por cortes orçamentários, eles estão, na prática, reduzindo seu salário real. Eles estão obrigando a classe trabalhadora a comprar no mercado privado aquilo que já pagou através de impostos. É um empobrecimento programado. Você continua ganhando o mesmo, mas seu custo de vida explode porque o Estado lavou as mãos. A tradução econômica do gráfico é brutal. Cada projeto de lei, cada emenda e cada veto são ferramentas para drenar o fundo público. Precisamos entender que a exploração evoluiu. A mais-valia não é extraída apenas no chão da fábrica pelo patrão que se apropria do tempo de trabalho não pago. Ela é extraída agora, em uma segunda etapa, dentro do parlamento. Isso ocorre quando o dinheiro dos seus impostos, que deveria voltar para você em forma de serviços, é desviado para pagar juros da dívida ou para subsidiar o lucro de empresas parceiras do governo através de terceirizações e isenções fiscais. O que vemos é a privatização do orçamento público na veia, transformando o Estado em um balcão de negócios que transfere renda do trabalho para o capital. Precisamos fazer uma análise balística da retórica usada. A arma principal é o conceito liberal de liberdade. O filósofo Noam Chomsky e antes dele diversos pensadores socialistas já alertavam: liberdade para quem? A liberdade que Nicolas defende é a liberdade do tubarão no aquário das sardinhas. O tubarão reclama que o aquário é pequeno, que as regras do aquário o impedem de nadar, que o Estado o oprime. Ele pede liberdade para comer todas as sardinhas. Para a sardinha, você, trabalhador, a liberdade do tubarão é a sentença de morte. Quando ele ataca sindicatos, como na RCP 2/2025, ele está desarmando as sardinhas. Ele quer que o trabalhador negocie livremente com o patrão, mas que liberdade de negociação existe entre quem tem fome e quem tem o pão? Essa retórica serve para isolar o indivíduo, quebrar a solidariedade de classe e deixá-lo vulnerável à voracidade do capital. É uma arma de destruição de coletividade. Vamos às provas materiais. Evidência A. O projeto dos vouchers educacionais. A ementa diz: concede vale educacional. Soa bonito, como um presente. A tradução do sicário é: o Estado para de financiar a escola pública para financiar a matrícula na privada. Isso não é sobre dar escolha ao pobre, isso é sobre criar um mercado consumidor cativo para as uniesquinas e conglomerados educacionais. O aluno deixa de ser um cidadão de direito e vira um cliente portador de um cupom. A educação vira mercadoria. O dinheiro público, oriundo do suor do trabalhador, em vez de construir laboratórios na escola estadual e pagar melhor o professor concursado, vai direto para o caixa da empresa de educação que financiou a campanha do deputado. É a transferência de riqueza mais descarada possível, disfarçada de oportunidade. Evidência C.
A PEC 30/2025, apelidada cinicamente de regras antiprivilégios. A tática aqui é velha, mas eficaz: demonizar o servidor público. Eles pegam o exemplo de um juiz que ganha R$100 mil e usam isso para atacar a professora que ganha 3 mil. O objetivo real é acabar com a estabilidade. Por que a estabilidade incomoda tanto? Porque um servidor estável pode denunciar corrupção. Um servidor estável não deve favor político ao deputado. Um servidor estável serve ao Estado, não ao governo de plantão. Ao quebrar a estabilidade, Nicholas quer transformar o serviço público em um cabide de emprogos terceirizados, onde quem manda é a empresa contratada. É cortar na carne do servidor para engordar o banqueiro, pois a economia feita com salários servirá apenas para pagar os juros da dívida pública. É a austeridade seletiva, rigor com quem trabalha, generosidade com quem especula. Numa investigação criminal, o que o suspeito não diz é tão incriminador quanto o que ele diz. Analisamos 784 proposições. Sabe quantas são sobre taxação de grandes fortunas? 0. Quantas sobre o fim da isenção de lucros e dividendos? 0. Quantas sobre reforma agrária ou combate à sonegação fiscal de grandes empresas? 0. Por que esses temas são tabus? Por que foram ocultados? Porque apontar as causas reais da desigualdade seria confessar o crime. A agenda do suspeito é o sintoma fantasiado de cura. Ele grita contra a corrupção, mas silencia sobre a corrupção legalizada do sistema tributário regressivo, onde o pobre paga proporcionalmente mais impostos que o bilionário. O silêncio de Nicholas Ferreira protege o cofre da burguesia brasileira. Numa investigação criminal, o que o suspeito não diz é tão incriminador quanto o que ele diz. Analisamos 784 proposições. Sabe quantas são sobre taxação de grandes fortunas? 0. Quantas sobre o fim da isenção de lucros e dividendos? 0. Quantas sobre reforma agrária ou combate à sonegação fiscal de grandes empresas? 0. Por que esses temas são tabus? Por que foram ocultados? Porque apontar as causas reais da desigualdade seria confessar o crime. A agenda do suspeito é o sintoma fantasiado de cura. Ele grita contra a corrupção, mas silencia sobre a corrupção legalizada do sistema tributário regressivo, onde o pobre paga proporcionalmente mais impostos que o bilionário. O silêncio de Nicholas Ferreira protege o cofre da burguesia brasileira. Vamos tirar a teoria do papel e fazer o teste de estresse na vida real. Apresento a vocês a special elite deste caso, uma professora da rede pública, 45 anos, 2 filhos. Como a produção legislativa de Nicholas afeta a vida dela amanhã de manhã? O voucher PL 844 começa a esvaziar a sala de aula dela, drenando recursos da escola, que fica sem papel higiênico e sem merenda. A PEC anti-privilégios congela o salário dela por anos, enquanto a inflação do supermercado sobe. A aposentadoria dela fica mais distante e menor. A liberdade que o deputado oferece a ela é a liberdade de empobrecer trabalhando. A retórica dele no Instagram não paga a conta de luz dela. Pelo contrário, a política dele garante que a conta fique mais cara, privatização da Eletrobras, e o salário dela valha menos. Para essa mulher, Nicholas Ferreira não é um meme engraçado, é o arquiteto da sua ruína pessoal. Chegamos à grande contradição, o furo no roteiro liberal. Eles pregam o Estado mínimo, dizem que o Estado é um peso, um parasita. Mas vejam a prova, 784 proposições em um único ano. Se eles quisessem Estado mínimo, eles não legislariam tanto. A verdade é que Nicholas Ferreira é um estatista do capital. Ele quer um Estado máximo, hiperativo e forte, mas apenas para um lado. Ele usa cada centímetro do poder público, cada brecha regimental para canalizar recursos e garantir os lucros de seus financiadores. O Estado é ruim quando serve para dar remédio gratuito, mas o Estado é maravilhoso quando serve para garantir a propriedade privada, reprimir greves com a polícia e salvar bancos falidos. Ele não quer destruir o Estado, ele quer a aparelhagem total do Estado a serviço da classe dominante. Como nos defendemos desse ataque coordenado?
Não é debatendo moralismo, não é discutindo se homem usa banheiro de mulher. Isso é o que eles querem. O antídoto é a teoria revolucionária. A recomendação do Sicário hoje é O Estado e a Revolução, de Vladimir Lenin. Por que ler isso em 2025? Para compreender que o parlamento burguês, onde Nicholas atua, não é um terreno neutro. O Estado, dizia Lenin, é um instrumento de dominação de uma classe sobre a outra. A produção legislativa que analisamos hoje é a prova material dessa tese. Nicholas é apenas um operador exemplar deste instrumento. Ele não é um louco, ele é um burguês racional cumprindo seu papel histórico. Ler Lenin vai te ajudar a parar de se surpreender com a maldade deles e começar a organizar a nossa resposta. Encerramos este inquérito. Classificação do material, Manual de Engenharia Social Reacionária. Sentença: culpado de traição aos interesses da classe trabalhadora. Não olhe para Nicholas Ferreira como uma celebridade. Olhe como um inimigo de classe organizado, financiado e perigoso. Ler e entender suas táticas não é dar palco, é mapear o terreno minado onde estamos pisando. Use este dossiê como material de estudo para a sua organização, para o seu sindicato, para a sua conversa no bar. Eles têm o dinheiro, os bancos e os algoritmos. Nós temos a realidade material e a força do trabalho. A batalha legislativa continua. Se você acredita no meu trabalho e deseja me apoiar, visite o meu link na descrição desse vídeo. O Sicário precisa de munição para continuar operando. Sigo desmontando narrativas e ensinando aqui no YouTube. Aqui é a Maria Economista.